O pessoal está entrando, estão se conectando aqui com a gente. Nós já vamos trazer uma palavra de Deus ao coração de todos. Hoje o tema da nossa mensagem é tempo de voltar. Você está falando sobre isso hoje. É tempo de voltar. Oi, mãe. Antes, enquanto o pessoal aí vai entrando, enquanto vai erguendo aí a nossa live, eu vou estar iniciando a live aqui no Instagram. Estou começando também aqui pelo Instagram. O pessoal do Instagram que for entrando vai me dando um feedback aí. O pessoal do Instagram que for entrando aí também vai me dando um feedback para eu saber se estão me ouvindo bem. Felizmente aqui com o pessoal do Instagram estou tendo um pouco de trabalho. Paz do Senhor, dona Sônia, Deus abençoe a senhora, tio Elias, paz do Senhor, tudo bem? Que bom. Bom, o pessoal está aí, está assistindo, estão se conectando aí aos poucos com a gente. Amém. Glória a Deus. Enquanto o pessoal vai subindo aí a live, enquanto o pessoal vai subindo os links aí, eu gostaria de... Bruna entrou também. Gostaria de... Pai do Senhor, tio Devander. Gostaria de estar cantando um louvor, enquanto o pessoal vai entrando aí na live para assistir. Para estar acalmando o nosso coração nesse momento. Que nós possamos estar buscando a presença de Deus. Em espírito... em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o amor. Amém. Paulo, Isabela, Noslen, Deus abençoe vocês aí. Obrigado por estar acompanhando a gente também. Manuel também entrou aqui, Deus abençoe. Eu gostaria de, então, partir para o momento da palavra, trazer uma mensagem para todos aqui. Eu sempre digo, e hoje eu não vou falar isso, eu sempre falo, hoje eu vou trazer uma breve palavra. E a hora que eu vejo, eu estou me alastrando aí por meia hora, 40 minutos. Então, vou tentar trazer uma breve palavra hoje, que está registrado no livro de Apocalipse, revelações, né, de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim: recorda-te, pois, de onde caístes, converte e volta à conduta de antigamente. Vou ler novamente. Recorda-te, pois, de onde caístes, converte-te e volta à conduta de antigamente. Eu já ouvi várias palavras, eu já ouvi várias mensagens desse texto aqui, do texto de Apocalipse capítulo 2, principalmente da igreja de Éfeso, porque Apocalipse, eu peço desculpa para quem está me ouvindo aí, que eu estou olhando para vários lugares ao mesmo tempo, e eu explico isso todo dia, que eu estou com 3 câmeras aqui, né? Uma para o Facebook, uma para o YouTube e outra para o Instagram. Então eu tento olhar para as 3. Então esse texto, quando eu leio ele, e todas as mensagens que eu escuto sobre esse texto especificamente, ele me traz à memória Jesus falando à igreja de Éfeso o seguinte: tenho contra ti, porém, que perdestes o seu primeiro amor. Ou seja, que você abandonou o seu primeiro amor, que você abandonou a sua paixão que você tinha por mim.
Mas antes de Jesus falar isso no versículo 6, Jesus, no versículo 5, ele diz exatamente esse texto aqui. Lembra-te. Outras versões ele traz, recorda-te de onde caístes. Converte-te e volta. E volta. E eu nunca tinha ouvido uma mensagem específica sobre esse versículo. Mas eu comecei a ver e eu comecei a entender que para nós voltarmos ao primeiro amor, para a gente se identificar no primeiro amor, ou seja, nas primeiras práticas, Maurílio, Deus abençoe, para a gente voltar às primeiras práticas, para a gente voltar ao nosso amor que nós tínhamos e que nós temos por Jesus Cristo, antes disso, era preciso nós seguirmos alguns passos. E esses passos estão registrados exatamente nesse versículo. Primeiro, lembra de onde caístes. Nós pensamos que seguir a Deus e servir a Deus é apenas um hobby. Eu tenho que ir para a igreja. É automático. A gente pensa que às vezes é automático. É no automático. A gente aperta ali o botãozinho do automático e a gente começa. Poxa, eu acho que hoje eu tenho que ir para a igreja. Poxa, eu acho que hoje eu tenho que fazer uma oração. Poxa, eu acho que eu devo agradecer a Deus pelo meu alimento. Eu devo orar antes de comer. Olha, hoje eu devo agradecer a Deus antes de eu dormir. Eu devo agradecer pelo dia. E aí, tudo isso acaba entrando no automático. E aí a gente acaba que não consegue fazer nenhuma coisa nem outra direito. Por quê? Porque nós não conseguimos ser bons servos e nós não conseguimos ter uma rotina de compromisso com Deus. Então, o nosso compromisso com Deus, ele acaba indo até o momento em que é conveniente. A palavra correta é essa, conveniente. Mas algo que me vem ao coração quando eu leio o texto que nós acabamos de ver, é que para nós servirmos Jesus, para nós andarmos com Jesus, para nós termos Jesus do nosso lado, nós não precisamos nos limitar a isso. Basta, como eu já preguei aqui antes de ontem, basta nós seguirmos os passos de Jesus. Né? Basta nós fazermos aquilo que Jesus nos ensina. Basta nós fazermos aquilo que Jesus nos traz. Então faz muitos dias que eu estou aqui todo dia, 7h30, pregando sobre isso. Olha, Jesus quer isso de você, Jesus quer aquilo de você, Jesus tem mais para você, Jesus tem amor para te dar, Jesus tem paz para te trazer. Tá. E é muito gostoso a gente ouvir isso, mas como nós vamos voltar às velhas práticas? Como que nós vamos voltar ao nosso primeiro amor, ou seja, aquela paixão que nós temos por Jesus, como nós vamos fazer isso florescer no nosso coração novamente? Lembrando do seguinte: volta. Mas antes de voltar, lembra aonde foi que você caiu. Quais são as práticas de Jesus? Amar, perdoar, olhar para o seu próximo, ajudar, estender a mão, não blasfemar, não causar contenda, não fofocar, não... Ou seja, as práticas de Jesus são as melhores possíveis. Então, como voltamos para Ele? Como nós se voltamos para Ele? Seguindo as práticas dele. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte: lembrar aonde foi que nós paramos de fazer isso. Aonde foi que eu parei de perdoar o meu próximo? Aonde foi que eu deixei de amar? Aonde foi que eu deixei de estender a mão para aquele que precisava? Aonde foi que eu deixei de seguir os caminhos de Deus? Aonde foi que eu deixei de seguir
aquilo que Deus queria? Aonde foi que eu deixei de fazer aquilo que Deus queria de mim? Então, a primeira instrução que Jesus nos dá aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5 é: lembra aonde caiu. Ou seja, lembra da onde você perdeu o seu foco e volta. Talvez você está aí na sua casa, eu falo aqui para os queridos do Instagram, do Facebook, do YouTube. Talvez você está aí na sua casa e você não consegue nem ao menos fazer uma oração para Deus. Você não se sente confortável mais a isso. Por quê? Eu explico. Porque você está longe demais dele. Você está longe demais. Ah, mas Deus se afastou de mim. Não, isso é errado. Deus não se afasta de ninguém. Deus nunca está longe demais. Quem se afasta somos nós. Quem fica longe de Deus somos nós. Deus, ele não sai do lugar. Nós que nos afastamos. E conforme nós vamos nos afastando, nós paramos de ouvir a voz dele, como eu falei ontem. Conforme nós vamos nos afastando, a vontade de estar na presença dele começa a passar. E pronto. A hora que vemos, não sabemos mais nem se ele vai aceitar a nossa oração. Ele vai. A hora que nós nos damos conta, nós não sabemos mais nem se Jesus está ali com as suas mãos estendidas para nós. Ele está, mas nós temos dúvidas. E por que nós temos dúvidas? Porque nós estamos longe demais. Porque nós estamos distante demais. Nós nos limitamos apenas, às vezes, em fazer uma oração por dia. Em falar com Deus uma vez por dia. E a orientação de Jesus aqui para João, para que João passasse para a igreja de Éfeso é: lembra da onde você caiu. Lembra onde você caiu. Ou seja, eu estava fazendo tudo certo, eu estava no caminho certo, eu estava fazendo da forma correta, eu estava andando do jeito certo, eu estava seguindo da maneira correta, mas em algum momento eu caí. E a proposta de Jesus aqui é simples. Lembra onde você caiu. É a primeira dica que Jesus dá. Lembra onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu. Primeira dica de Jesus. Segunda dica dele. Arrependa-te. Lembra de onde você caiu? Arrependa-te. A segunda dica. Porque muitas das vezes nós lembramos, nós falamos, olha, eu caí aqui. Eu caí aqui. Mas nós não nos arrependemos. Quer ver? É aquela história do mau aluno. Temos aqui alguns professores nos assistindo aqui. Aquela história do mau aluno. O aluno chega no final do ano desesperado, precisando de nota para passar. E aí ele chega para a professora e diz assim: professora, por favor, me ajuda, professora. Eu estou tão arrependido de não ter me esforçado mais, eu estou tão arrependido de não ter me indagado mais, eu estou tão arrependido de não ter me dado o meu máximo, eu estou arrependido, professora, me ajuda. Aí a professora fala: poxa, é verdade, você está arrependido, eu vou te ajudar. E aí a professora ajuda o aluno, dá aquele trabalho para ele fazer, aquela salvação da vida dele, para ele fazer. Ele vai e faz aquele trabalho ali às pressas, de qualquer jeito, beleza, passou de ano. No outro ano ele vai e cai no mesmo erro.
E chega no final do ano, tá lá ele chorando com a professora de novo. Professora, por favor, me ajuda. Ei, que arrependimento foi esse? Que arrependimento foi esse? Então perceba, esse aluno ele não se arrependeu. Esse aluno ele só estava desesperado para conseguir alguma coisa. E ele usou a palavra arrependimento. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente lembra aonde a gente errou com Deus. A gente lembra aonde a gente caiu. Mas não se arrepende. Porque passa uma, passa duas vezes, nós estamos lá cometendo o mesmo erro, caindo na mesma bobagem. Caindo nas mesmas falhas. Buscando as mesmas coisas erradas. Fazendo as mesmas coisas que a gente fazia na primeira vez. Não adianta de nada. Não adiantou de nada. Mas a dica que Jesus nos dá é: arrependa-te e volta. Arrependa-te e volta. Ou seja, quando Jesus diz assim, ó, arrependa-te e volta, ele está querendo dizer o seguinte: arrependa-te e não faça mais aquilo que te afastou de mim. É comum nós lermos a Bíblia e nós encontrarmos Jesus na Bíblia dizendo aquelas pessoas que ele curava. Ele dizia o seguinte: vai, o seu pecado está perdoado, mas não peques mais. Isso queria dizer que não era mais para a pessoa pecar? Lógico que não. Nós somos pecadores. Isso queria dizer para a pessoa que não era mais para ela cair no mesmo erro, na mesma falha. Vocês conseguem me entender? Jesus olha e diz para a igreja de Éfeso, e fala hoje para nós, ao nosso coração: lembra da onde você caiu. Arrependa-te verdadeiramente. Ei, preste atenção numa coisa. Arrependa-te verdadeiramente. Terceiro, é lindo. E volta. Volta a desfrutar do melhor. Eu recebi muitas mensagens. Principalmente na minha palavra que eu trouxe antes de ontem. E na minha palavra que eu trouxe ontem, eu recebi muitas mensagens das pessoas dizendo o seguinte: Lucas, mas o que você está falando aí é coisa de outro mundo. Eu não consigo chegar nesse patamar aí que você está falando. Aonde já se viu Deus me ouvir? Aonde já se viu eu entrar no quarto, abrir a Bíblia e ouvir Deus falar comigo através da leitura da Bíblia? Ei, Lucas, é coisa de outro mundo. Não dá para mim. Dá. Eu tenho essa alegre e feliz notícia para você. Dá para você. Mas é necessário você lembrar onde você caiu. Se arrepender verdadeiramente. E voltar. Volta enquanto é tempo. Lucas, mas eu estou dentro da igreja. Lucas, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou numa vida regrada. Eu não preciso disso, Lucas. Eu não preciso de uma mensagem dessa. Será? Muitas pessoas aqui estão me ouvindo falar aqui desde quando começou a quarentena, desde o primeiro dia, segundo dia de quarentena. E até hoje eu escuto muitas pessoas me dizendo: Lucas, eu não consigo chegar nisso que você está falando. Porque eu estou muito distante, eu estou muito longe. E isso me faz lembrar de uma história.
Talvez você já tenha me ouvido contar ou outra pessoa contar essa história. A história de um menino que estava com seu pai e ele pergunta para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus na minha vida? Qual é o tamanho de Deus na minha vida? E aquele menino, então, após indagar o pai, fica se questionando: qual é o tamanho de Deus na minha vida? O pai olha para o menino e diz: está vendo aquele avião passando lá em cima? E aquele avião estava lá no céu, então ele estava bem pequenininho. Deus é exatamente daquele tamanho na sua vida, filho. Então, aquela criança começa a ficar triste, o semblante daquela criança começa a mudar e começa a se entristecer. Porque ele achava que Deus era muito maior. Ele achava que Deus era muito mais gigantesco na vida dele. Então o pai, percebendo a frustração do menino, pega o menino e leva ele para o aeroporto. Ao chegar no aeroporto, tem ali um avião desses internacionais, um Super Boeing grande, gigante, parado. E o pai olha para o filho e diz: filho, lembra daquele avião que você viu lá no céu? E o filho diz: eu lembro, pai. E o pai diz: é esse aqui. E o filho fala: impossível, é muito grande, é gigante. E então o pai explica para o filho: filho, o tamanho de Deus na sua vida é exatamente do tamanho desse avião. Não interessa a forma que ele vai estar, mas interessa a distância que você vai estar dele. Quanto mais longe você estiver dele, menor ele vai parecer para você. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele vai parecer para você. E talvez você está vivendo uma vida, acha que está vivendo uma vida com Deus, mas não consegue ver a grandeza de Deus na sua vida. Não consegue ver as coisas acontecerem na sua vida. Não consegue seguir um padrão de vida de acordo com o que Jesus lhe orienta. Então eu tenho a receita. Lembra-te de onde caístes. Arrependa-te verdadeiramente e volta. Não há outra receita. Lembra da onde, em qual parte você parou de sentir a presença de Deus? Lembra aonde você parou de sentir, de ouvir a voz de Deus? Lembra-te aonde a sua vida começou a dar errado as coisas. Lembra onde sua vida começou a andar para trás. Volta lá. Volta lá. Conversa com ele. Entrega tudo na mão dele. E descansa. E descansa. O mais ele vai fazer. O mais ele vai fazer. Sabe por quê? Quando eu digo para você voltar lá e entregar tudo para ele, não é só coisa boa. Jesus morreu na cruz para levar tudo de ruim que existia no ser humano e que existe no ser humano. Então é tudo. Então é o seguinte, como que está a sua vida? Como é que está a sua condição de vida? Como é que estão os seus atos? Deixa eu te falar uma coisa. Volta. Se você não lembra aonde você caiu, volta para a cruz. Olha lá para a cruz agora. Jesus morrendo na cruz por você. Jesus se entregando na cruz para você.
Jesus derramando o seu sangue na cruz por você. Jesus em silêncio chorando por você. Jesus suando sangue por você. Volta. Volta. Arrependa-te. E vem viver o novo. Jesus continua dizendo aqui, ó. Tenho contra ti, porém, que abandonastes o seu primeiro amor. Quantas vezes você vai para a igreja por obrigação? Quantas vezes você vai para o seu quarto orar para tentar ouvir a voz de Deus e não consegue? Talvez seja porque você tem esquecido do sacrifício de Jesus na cruz por você. Talvez seja porque você tenha esquecido da resposta diária que Jesus dá para você, deixando você levantar, deixando você acordar. Sabe? O fato de você levantar de manhã, abrir os seus olhos e respirar, já é Jesus dizendo para você assim: ei, eu estou aqui. Acalma o seu coração, porque eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não sai do lugar, Ele está ali. Quem se afasta dele somos nós. Volta. É tempo de voltar. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. É tempo de voltar. Volta para Deus. Se volte para Deus. Talvez você nunca teve tanto na presença de Deus. Talvez esse é o momento de você estar na presença de Deus. Eu quero encerrar contando duas histórias. A primeira é uma que eu gosto muito de contar. Então, provavelmente, quem já foi em alguma pregação minha, quem já assistiu alguma pregação minha, provavelmente já ouviu. Na verdade, as duas. Mas ainda assim eu quero contar. É a história de uma menina. A história de uma menina que resolveu passar por todos e qualquer obstáculo por amor. Por amor a Jesus Cristo. A história diz o seguinte, isso é uma história real. 1992, nas Filipinas, uma menina de 11 anos de idade, ela é convidada pela tia para ir em uma igreja que estava se abrindo, uma igreja cristã que estava se abrindo lá. O grande problema era o seguinte, é que as Filipinas é um país completamente muçulmano. Filipinas é um país muçulmano. E essa menina, então, estava morando lá e
A sua família era muçulmana, filha de pai alcoólatra, filha de mãe muçulmana. E ela então vai para a igreja com a sua tia, que havia se convertido há pouco tempo ao cristianismo. Chegando lá, ela conhece esse Jesus que eu estou falando para vocês aqui. E ela, de imediato, ela vive esse primeiro amor com Jesus. E ela diz, olha, não tem como mais eu ficar longe de Jesus. Não tem como mais eu ficar longe desse Jesus tão maravilhoso. E a tia incentiva ela, fala, então vamos comigo, continue vindo comigo para a igreja. E ela diz, então tá bom, eu quero, eu preciso, eu vou continuar vindo com você, tia. Só que chega a parte mais difícil, o momento mais difícil, essa história é real, irmão. Ela tem que chegar na casa e contar isso para os pais. E precisa da autorização dos pais para isso. Então ela chega na casa, conta para os seus pais que ela havia gostado muito daquilo que ela havia visto. Ela conta para os seus pais que seu coração foi tocado por Jesus. Eu me emociono sempre com essa história, irmãos. E a hora que ela conta para os seus pais que o seu coração foi tocado por Jesus, ela diz, pai, mãe, eu quero ser cristã. Eu quero ir para a igreja junto com a minha tia. E o pai dela, no momento, fala, mas nem por cima do meu cadáver. Você é muçulmana. Você tem que continuar sendo muçulmana. Não estou aqui fazendo apologia ou algo nesse sentido. Ou criticando uma ou outra religião, irmãos. Eu quero deixar bem claro isso. Faz parte de uma história real. E aí, então, aquela menina fica muito triste. Eu tenho uma filha pequena em casa e eu tenho um filho pequeno em casa. E quem tem filhos pequenos em casa aí, sabe que a criança, quando quer alguma coisa, ela emperrenha até conseguir. E foi o que aconteceu com essa menina. Ela matracou na cabeça dos pais até que ela conseguiu a autorização. Só que a autorização foi com uma condição, porque o pai dela queria fazer com que ela desistisse da ideia. E a condição foi a seguinte, tudo bem, não tem problema, pode ir. Siga esse Jesus aí com a sua tia. Mas toda vez que você for para a igreja, a hora que você voltar, você vai levar uma surra. E aquela menina fala, tá fechado, pai. Eu aceito a proposta. Era um trabalho que estava abrindo na Filipinas, de uns missionários cristãos. Então era um trabalho, por ser um trabalho de começo, era culto todos os dias. E todos os dias ela ia para o culto. E todos os dias ela voltava para sua casa. E a hora que chegava na sua casa, encontrava um pai alcoólatra, um pai bêbado, que a espancava e batia nela todos os dias por ela estar servindo Jesus Cristo. E todos os dias foram assim. Um ano depois, 365 dias levando uma surra por dia. Uma surra violenta de um homem completamente alcoólatra. 365 dias depois, ela recebe o convite. Você quer se batizar, querida? E ela diz, eu quero. Então ela se batiza. E a partir do momento que ela se batizou, o pastor chega para ela e diz o seguinte, olha, filha, eu quero te dar oportunidades aqui. Você tem encarado uma barra muito difícil. E ela continuava apanhando. Todos os dias. E o pastor diz para ela, olha, você tem encarado uma barra muito difícil. Mas eu vou começar a dar oportunidades para você. E então aquela menina é marcada um dia que ela iria começar a cantar na igreja. E ela iria começar a cantar, ela ia começar a buscar a Deus através dos cânticos na igreja.
E para ela estrear, a tia dela tem a brilhante ideia de dar um vestido novo para ela ir para a igreja. E a tia dela pega aquele vestido, um vestido branco, e dá aquele vestido novo para ela. E a partir do momento que a tia dela dá aquele vestido para ela, ela fica toda feliz, ela coloca aquele vestido. E ela vai para a igreja com aquele vestido branco. E quando ela está lá na igreja, o culto acaba, a hora que ela sai na porta, ela dá de cara com o pai dela, completamente embriagado, bêbado, esperando ela na porta da igreja. O pai dela começa a espancar ela ali. A hora que o pai dela vê que as pessoas estão chegando próximas para tentar tirar ele, o pai dela, ela era uma menina pequena, o pai dela pega ela pelas pernas e dá com a cabeça dela num meio-fio. Naquele momento, a cabeça daquela menina parte. E a hora que a cabeça daquela menina parte, as pessoas pegam ela, levam ela para dentro da igreja. As pessoas seguram ali aquele homem violento e colocam a menina em cima de um banco da igreja. E a menina começa a ter espasmos e de repente ela apaga e volta. Apaga e volta. Mas toda vez que ela voltava, ela dizia para a tia dela: tia, cadê o meu vestido? Porque a tia dela havia tirado o vestido dela, que estava com muito sangue. Havia molhado todo o vestido branco de sangue, o vestido já estava vermelho de sangue. E ela apagava novamente, e a hora que ela voltava, ela olhava para a tia dela e para o pastor que estava ali e dizia: tia, pastor, cadê o meu vestido? E ela começa a insistir, e a tia dela começa a falar: calma, filha, o socorro já está chegando, fica aí, fica tranquila. Tia, mas eu quero meu vestido. E aquela menina apaga. E de repente ela volta e ela diz: tia, de uma vez por todas, eu preciso do meu vestido. Pega o meu vestido para mim, porque eu não vou voltar de novo. Eu estou vendo e Jesus está ali me esperando e eu não vou voltar. Então a tia pega aquele vestido dobrado, ensopado de sangue, coloca em cima do peito dela. Ela abraça o seu vestido. E antes que ela apagasse pela última vez, o pastor pergunta para ela: filha, por que você tem insistido tanto para estar com esse vestido? E essa menina resume tudo que eu quis falar aqui hoje nesse vídeo para vocês. Essa menina diz: pastor, porque da mesma forma que Jesus morreu por mim, eu também quero mostrar para ele que eu sangrei por ele. Eu sangrei por ele. E aquela menina morre abraçada ao seu vestido, toda ensanguentada. E às vezes nós temos dificuldade, irmãos, de entender quão precioso é viver esse primeiro amor. Quão precioso é viver na presença de Jesus. Na presença de Jesus não existe vírus, não existe pobreza, não existe desespero, não existe doença, não existe nada que permaneça de pé na presença de Jesus. Nós temos a dificuldade de entender esse propósito de Jesus na nossa vida. Nós temos a dificuldade de entender o que Jesus quer de nós. E por que nós temos essa dificuldade? Por que nós temos essa dificuldade? Simplesmente porque nós estamos distante demais dele. Simplesmente porque nós não conseguimos ficar mais de 10 minutos dentro do nosso quarto orando a ele. Porque nós não conseguimos ler a nossa Bíblia mais do que 3, 4, 5 versículos por dia. Jesus, ele não saiu do lugar.
Jesus não mudou. Jesus continua sempre ali. Mas é nós que cada dia mais estamos se afastando dele. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. E volta. Volta. Volta enquanto é tempo. Se volte para Deus enquanto é tempo. Eu quero encerrar com essa história. Um grupo de 15 jovens australianos, jovens da Igreja Batista australiana, resolveram fazer uma loucura de amor por Jesus. Resolveram então eles pegar as suas malas e irem para o país vizinho, também nas Filipinas, um país muçulmano, em uma prisão nas Filipinas. Isso também aconteceu em 1995, salvo engano. Eles resolveram ir nas Filipinas pregar em um presídio masculino. Nesse grupo havia 13 meninos e 2 meninas. Então lá naquele presídio eles entraram, eles louvaram, adoraram a Deus. Eles fizeram teatro, eles pregaram. E alguns ali naquela prisão se converteram ao cristianismo. Só que no momento em que eles estavam saindo da prisão, armaram uma rebelião, prenderam eles dentro da cadeia. E eles ficaram presos ali por 72 horas. 72 horas presos dentro daquela prisão. 3 dias. Até as autoridades invadirem aquela prisão. Nessas 72 horas, os meninos foram torturados, os 13 meninos foram torturados. Arrancaram todas as suas unhas, seus dentes. As meninas foram abusadas por todos aqueles presos durante 72 horas. E durante essas 72 horas, eles fizeram um combinado. Nós não vamos gritar, nós não vamos orar, nós não vamos chorar, nós vamos adorar a Deus porque nós estamos aqui. E foram 72 horas adorando a Deus por terem pregado a palavra para aqueles homens. 72 horas depois, as autoridades invadem a prisão e é necessário trocar tiros. Um daqueles presos coloca uma das meninas, Kate, na sua frente. Aquela menina toma um tiro no peito, cai morta. A outra amiga sai correndo desesperada. Também toma um tiro na barriga e cai ao lado da amiga, de mão dada com a amiga. E antes de morrer, elas cantam uma canção, obviamente em inglês, que dizia assim: Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que tu não falharás, tu nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, tu sempre serás, tu és fiel, Senhor. E elas morrem cantando que Deus era fiel. Foi um episódio que na época moveu toda a imprensa mundial. Aqueles jovens são pegos, aquelas meninas são pegas, são levadas para o seu país de origem. Kate e Jack. Ali no seu país de origem, na Austrália, é feita uma cerimônia para elas.
É feito um culto fúnebre para elas maravilhoso. Autoridades da Austrália toda estavam ali. De repente, a mãe da Jack diz para ela, ou melhor, pede a palavra e diz o seguinte: ei, eu preciso falar uma coisa. E ela pega o microfone e diz: olha, eu estava no quarto da minha filha chorando sobre a cama dela. Eu estava no quarto da minha filha chorando sobre a cama dela. Quando, de repente, eu enfiei a mão embaixo do travesseiro. E eu encontrei embaixo do travesseiro uma carta. E eu quero ler essa carta para vocês agora. E aquela mãe começa a ler aquela carta. Que dizia: mãe, pai, amigos e parentes aqui presentes. Se vocês estiverem lendo essa carta, provavelmente eu não estou aí no meio de vocês. Mas não chorem. Não se preocupem. Porque eu estou bem. Deus já havia me avisado em um sonho que eu não voltaria, eu e minha amiga não voltaríamos vivas dessa viagem. Mas se ao menos uma pessoa daquela prisão tiver aceitado o que nós falamos, valeu a pena ter morrido por ele. Valeu a pena ter morrido por essa pessoa. Valeu a pena ter morrido por eles. Valeu a pena ter morrido por eles. E às vezes a gente acha que a maior loucura de amor que a gente faz por Jesus é ir na igreja num dia de chuva. Não. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar por sua vida espiritual. Então, em nome de Jesus, onde quer que você esteja orando comigo, abrindo seu coração junto comigo. Se preciso for, chore na presença de Deus. Lembre-se. Lembra que eu preguei ontem? Vai para o seu quarto. Fecha a porta. Fale com Deus que te ouve no secreto. E lá, a hora que você estiver falando com Deus, lembra-te de onde caístes. Arrependa-te e volta. Lembra-te de onde caístes. Arrependa-te e volta. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido fiel conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. E obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor jamais nos abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor jamais vira as costas para nós. E nesse momento, Senhor, eu quero orar pela minha vida espiritual, pela vida espiritual daqueles que estão me assistindo, me ouvindo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, vem despertar algo a mais, um amor irracional na cabeça desses meus irmãos e no coração deles, para que tenham cada dia mais vontade de viver uma vida para Ti, para que tenham cada vez mais vontade de viver uma vida contigo, para que possam olhar e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz o que quiser de mim, Senhor. Deus, abre o nosso coração para vivermos uma vida de acordo com o que Jesus quer, para vivermos uma vida de acordo com aquilo que Jesus nos ensina e nos orienta,
Deus, abençoa os meus irmãos que estão me assistindo no YouTube. Abençoa os meus irmãos que estão me assistindo no Facebook. Abençoa os meus irmãos que estão me assistindo no Instagram. Abençoa aqueles irmãos que vão me assistir depois. Que não estão me assistindo agora, mas que depois vão acessar de alguma maneira os vídeos. Cuida deles, ó Deus. Protege eles. Unge eles, ó Deus. De forma maravilhosa. Que a cada dia mais, Senhor, o Senhor possa estar mostrando e ministrando ao nosso coração esse amor irracional, que faz o Senhor deixar as 99 ovelhas no deserto, para ir buscar aquela que se perdeu. Esse amor ousado, que nos faz lembrar de onde caímos, nos faz nos arrepender, nos faz voltar. Por favor, Senhor, abençoa, nos ajuda. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado porque até aqui vocês estão comigo. Eu tenho um recado para dar para vocês hoje, um recado especial para dar para vocês hoje. Então preste atenção nisso que eu vou falar. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Mas amanhã tem muitas igrejas que vão fazer os seus cultos no horário normal. Então amanhã eu vou estar aqui de novo, só que 1 hora antes, às 6h30, tá bom? Então pessoal aí do YouTube, pessoal do Facebook, do Instagram, amanhã às 6h30 eu vou estar aqui. Não vai ser às 7h30. Então provavelmente se você chegar às 7h30 eu vou estar acabando a ministração. Então amanhã às 6h30 eu vou estar aqui. Não vai ser às 7h30. Amanhã, excepcionalmente nos domingos, às 6h30, porque eu não quero atrapalhar o culto doméstico das outras igrejas. Tem muita gente de outras igrejas que estão fazendo também lives e tal, e eu tenho muita gente de outras igrejas me acompanhando aí. Então, assim, para não atrapalhar de vocês estarem participando do momento da igreja de vocês, eu vou estar fazendo amanhã às 6h30, né? Pessoal lá do Mato Grosso, é às 5h30 de vocês aí, tá bom? E aqui, horário de Brasília, 6h30, tá bom? Então, marque na cabeça amanhã, 6h30, não é às 7h30. Eu vou deixar um recado amanhã, ou melhor, daqui a pouco eu vou deixar um recado aqui no Facebook, vou deixar um recado aqui no Instagram também, que amanhã é às 6h30, tá bom? Irmãos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje também. Deus abençoe, Bruna. Amanhã 6h30, hein, Bruna? A Bruna também, eu quero mandar um abraço especial para ela, porque ela está assistindo todos os dias, não está perdendo nenhum dia, né? Obrigado, Deus abençoe. E amanhã nós vamos estar falando sobre um texto que eu amo. Jesus perante a mulher samaritana, né? Então, nós vamos estar falando amanhã sobre... Eu amo falar de Jesus. Eu amo falar de Jesus porque Jesus ele é sensacional. Né? Ele é especial. Ele é mais do que especial. Então, eu amo falar de Jesus. Então, amanhã nós vamos estar falando sobre ele novamente. Mas amanhã nós vamos estar falando sobre Jesus não despreza ninguém. Jesus não despreza ninguém. Tá bom? Pessoal, Deus abençoe, fiquem com Deus. Deus guarde vocês. Eu já quero encerrar aqui. Fiquem com Deus. Obrigado por estarem comigo até agora. Tá bom? Tchau.